Oi, pessoal! Uma voz mais feminina no Cidos Talk. Estamos de volta. Eu, Cláudia, Rafa e, novamente, o professor José Ramalho para falar sobre revestimentos. Animados? Animadíssimos. Com a apresentação dessa, não tem como a gente ficar triste, né? Vocês pensaram que eu tinha ido embora. Não, mas eu não fui. Continuei aqui. Então, pessoal, hoje a gente vai estar trazendo para vocês, falando um pouco mais de revestimentos. A gente falou das alvenarias na semana passada e hoje a gente vai falar, depois da alvenaria, o que é que eu faço? Como é que eu vou fazer? Você vai ficar lá o tijolo na parede? E aí, se fosse só de tijolo, se eu te entregasse um prédio, só o tijolo, o que é que tu faria? Eu não aceitaria, mandaria voltar. Exato. Então a gente tem que, o construtor que tá ouvindo a gente tem que também estar preocupado com isso. E Zé, quem não ouviu, quem não sabe quem é o Zé, volta no episódio anterior pra escutar. O Zé não vai se apresentar de novo, ele não vai falar quem ele é. Ele não vai falar... requer apresentações. Exatamente. Não requer e não vai falar de novo, porque no episódio passado a gente conseguiu que ele falasse. E é então, pra eles terem assistido, né? Então, exatamente. Assim... Se você não assistiu, vai ficar boiando, não tem problema aí. Cada qual com seus problema, B.O., né? Exatamente. Então, Zé, pra gente dar continuidade ao nosso assunto, muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente, continuar aqui com a gente mais uma semana. E eu já queria começar com uma pergunta. Você me autoriza, Roxa? Autorizo. Obrigado. Então, Zé, a gente falou das alvenarias, tem as de vedação, tem aquelas divisórias. Depois, como é que a gente vai tratar aquela superfície? Né? Falando tanto do interno como do externo. Quais são os tipos, como é que eu vou adequar esse meu revestimento, o que é que eu preciso atentar. Dá outra aula aí pra gente. O que a gente vai comentar, existe... Tudo que a gente faz é baseado numa norma, né? Nós temos as normas brasileiras de revestimento, basicamente. É a norma 13.753, 54 e 55, né? Uma trata de piso, outro trata de revestimentos de paredes internas, né? E outro trata de fachadas, revestimento externo, que é a 55, né? Inclusive foi meu TCC, sabia? 13.755. A 3755. Em 2017 ela foi lançada. 2017, novembro de 2017. E o TCC eu entreguei no meio do ano de 2018. A gente já tinha iniciado o estudo e a norma tava ali, vai, não sai, sai, não sai, sai, não sai. No meio do TCC ela saiu. Sabe o que isso quer dizer, né? Eu tive que mudar meu TCC. Esperamos uma aula aqui do senhor Rafael também. Eu tive que mudar meu TCC e a gente tava em mudança de norma, e fazendo ensaio, e muda, e adequa, e enfim, mas foi muito bacana. Foram... Lembra, professor? Lá no Sorro, os 500 ensaios que a gente fez, saiu pra caramba. Mas falei. E com isso você tem uma metodologia, né? Uma sistemática, né? Eu sempre oriento muito meus alunos, né? Meus alunos lá no IFCE a lerem normas, né? Que as normas não é tudo, mas pelo menos dá uma luz, dá um direcionamento, né? Então as normas elas estabelecem essas etapas construtivas que devem ser feitas, devem ser realizadas após a conclusão das alvenarias, né? No caso da alvenaria externa, né? Ela tem por obrigação ser feito o chapisco, né? Que é uma argamassa que tem algumas funções de gerar uma rugosidade, também regularizar a absorção da base, né? Depois você vem a camada de emboço, caso você vá partir para um material pétreo que vai ser aplicado, tipo uma placa cerâmica ou então uma rocha, um granito, né, para ir a alturas baixas, né? Porque se você tiver alturas mais elevadas, acima de, se não me falha a memória, são até 8 metros, acho que eu posso colocar aderido. Depois eu tenho que ser o revestimento granito não aderido, através de insertos metálicos. É o que é normatizado. É um outro tipo de revestimento, para quem não conhece. Você também vai falar um pouco dele mais na frente. Que é um revestimento. E essas placas, principalmente a placa cerâmica, assentada com uma argamassa colante, né? E tudo isso tem que estar numa sinergia. O que essa sinergia é executados seguindo
vamos dizer, um traço, uma metodologia, uma cura, né? Para que realmente todas essas etapas que eu estou colocando camadas, que essas camadas façam aderência. Porque nós temos 2 tipos de aderência: as aderências adesivas, as rupturas adesivas, melhor dizendo, ruptura adesiva, e as rupturas coesivas, né? Então eu tenho que garantir. Quando a gente parte para o revestimento interno, se tivermos tratando de uma alvenaria de bloco cerâmico ou de bloco de concreto, no caso de bloco concreto, eu posso deixar de executar a camada de chapiz, que é o que recomenda a norma brasileira. E também nas alvenarias de bloco cerâmico, a gente já tem feito muitos trabalhos, muito estudo, principalmente aí junto com o Rafael, em termos de ensaios de arrancamento, que ele executa essa atividade, né? De mostrar que internamente o revestimento argamassado pode ser aplicado, se for bem aplicado, em um bloco cerâmico, sem a necessidade de chapisco. Eu não posso fazer essa atividade num revestimento de fachada, num revestimento externo. Esse eu preciso da camada de chapisco. Isso aí é normativo, né? Já se tentou até algumas vezes junto à Caixa Econômica, mas isso não teve sucesso, não logrou sucesso. Então o procedimento basicamente é esse. E nós temos outro sistema de alvenaria, que é a alvenaria de bloco de gesso, que é a coisa mais simples. É uma das grandes vantagens, que eu não preciso fazer, eu tenho que fazer no máximo uma regularização, que pode ser às vezes com um gesso cola, ou então às vezes propriamente só com a massa PVA ou a massa acrílica, que eu consigo regularizar e já dar um bom acabamento para recebimento da pintura, ou então recebimento de uma placa cerâmica através de uma argamassa colante. Quer dizer, basicamente os revestimentos a gente teria essas atividades. Agora, a escolha dos revestimentos, a escolha da argamassa colante, no caso do assentamento destas placas, elas estão condicionadas ao ambiente, condicionadas à absorção da placa. Porque se eu tenho uma placa cerâmica de uma absorção muito baixa, como é o caso do porcelanato, tem uma absorção de 0 a 0,5%, muito baixa. Se você jogar água em cima do tardóis, que é o verso da placa cerâmica, você jogar um pouco de água, aquela placa ela não absorve. Então quer dizer, ali é um vidro praticamente. Nós estamos falando assim de uma maneira grosseira. Não é rugoso. Né? Não é rugoso e não tem poros. Então você não dá para lançar a mão de uma argamassa só de base cimentícia. Porque a argamassa de base cimentícia, ela vai fazer uma aderência, uma fixação pelo sistema de agulhas. E como eu tenho um material vitrificado, eu vou precisar de uma aderência química. Então, eu vou precisar de um produto que tenha polímeros, que tenha agentes químicos que vá ligar, né, que vá aderir. Então, por isso, quando você tem uma placa de baixa absorção, você usa a mão da argamassa tipo AC3, mesmo estando no ambiente interno. Porque nós tínhamos muito foi lançado para a gente, aquela política que a argamassa AC3 é para ambiente externo, a AC1 é interno, a AC2 é interno e externo, mas isso nós não podemos ir através dessas diretrizes. As diretrizes principais para a escolha de uma argamassa colante está vinculada ao ambiente onde está sendo aplicado o revestimento e a absorção do revestimento. Então, eu escolho a argamassa colante. Isso está ligado que a minha aderência, se é uma aderência química ou se é uma aderência física. Perfeito. Tem alguma contradição? Claudinha, você tem alguma coisa? Eu acho que a Claudinha tem alguma coisa. A Claudinha, ela poderia me contrapor. Dizer, professor, você está errado. Professor, se eu quero gerar polêmica de graça, professor, não tem. Como é que eu vou contrapor um argumento desse? Você poderia me contrapor. Mas eu tenho uma pergunta para o senhor, professor. Hoje a gente tem casos, né,
de patologias vinculadas a revestimento nos edifícios? E quais são os principais fatores envolvidos? Quais são os erros e as soluções adotadas? Nós temos bastante ainda, mas graças a Deus muitas já foram sanadas, foram bem reduzidas. Cito um exemplo, vamos dizer, sempre a queda, o desplacamento ocorre no que a gente chama de ruptura adesiva, nas ligações entre camadas, né? Ligações entre camadas. Então, nas interfaces. Então, de primeiro caía muito, era falhas, às vezes da aplicação da argamassa colante não ser adequada, né? Com o advento agora da norma, da 3.755, que o doutor Rafael é doutor nessa norma, né? Que foi o TCC dele, ele é doutor nessa norma. Então sabe que a norma preconiza hoje para revestimento de fachadas o emprego da argamassa C3. Então isso já minimizou muito essa região de aderência. Hoje a gente está um pouquinho de manifestações patológicas em maior incidência na interface ou então na superfície da argamassa de embolso. Por que isso está acontecendo? Às vezes a argamassa de embolso, o nosso pedreiro, ele fica um pouco a desejar. Porque eu tenho que me preocupar muito com a resistência superficial da argamassa de embolso. Porque eu vou aplicar minha placa cerâmica em cima do embolso. Então, se a minha superfície não tem uma resistência saudável, porque a minha placa cerâmica ela se movimenta. Ou se movimenta pela uma expansão por umidade, ou se movimenta pela uma variação higrotérmica, né? Essas variações, tanto de temperatura como de umidade relativa do ar e a presença de umidade que os minerais da placa cerâmica se cristalizam, né? E começa a haver uma movimentação. Então, com isso, gera esforço na camada superficial da argamassa de embolso. Então, na hora que o nosso pedreiro, que ele é para cortar, ou melhor, ele é para sarrafiar a argamassa de embolso, que a gente chama no tempo certo, né? Então, ele poderá executar essa atividade, às vezes, antes do tempo. Se fizer antes do tempo, essa argamassa tende a fissurar, porque ela está mole, ela tende a cair, geram as fissuras horizontais. No tempo certo, que é o tempo que ela está puxando, a argamassa vai ficar com a resistência superficial excelente, ideal. E depois do tempo, ela é até ruim para ele sarrafiar, porque fica pesada e ela fica muito áspera. E os grãos ficam soltos. Então, se os grãos ficam soltos, na hora que eu vou aplicar minha placa cerâmica, eu vou estar colando em cima de grãos que não tem uma boa adesividade ao substrato como um todo. E na hora que a placa trabalhar, vai haver o descolamento. É hoje que a gente tem visto muitos problemas dessa natureza, né? E outro, que até há pouco tempo a gente tinha batido um papo, eu junto com o Rafael, e ele citou que tinha visto há pouco tempo um edifício que tinha ocorrido desplacamento na interface do chapisco com a estrutura de concreto, né? Isso aí já é uma situação mais caótica, porque quando cai um bloco grande, um bloco muito grande, um produto, uma volumetria que pode ser grande. Então isso pode ocasionar um acidente grave a um transeunte que estivesse passando na região. Então isso é complicado. Isso aí está associado, às vezes, à preparação do substrato, da estrutura de concreto e alguma deficiência da aplicação ou da escolha do chapisco, né? Do tratamento da superfície do substrato. Então isso aí é um caos. Isso aí já são casos mais extremos, né? E a gente esteve até no Obra junto, conversando sobre isso. Falamos também da questão da aplicação da argamassa colante em si. Né, a história dos cordões, no mesmo sentido, tanto na cerâmica como no embolso. Hoje a gente está com a quantidade... Hoje é mais comum placas cerâmicas ou de porcelanato maiores do que o usual.
Então eu vou estar aí falando de placa de 1 metro por 1 metro, sendo aplicada até em revestimento de parede. Em piso a gente já conhecia muito. E aí existia uma ideia de que eu fazer cordões em sentidos opostos teria uma melhor aderência, né? E hoje a gente sabe que isso não funciona. A própria norma ela fala que tanto no verso da cerâmica, no tardóis, como no revestimento que está na parede, no embolso, elas devem estar no mesmo sentido para a gente ter o preenchimento total dela. Isso aí a norma está mudando, porque a norma realmente ela pleiteava esses cordões ortogonais. E na hora que você tem os cordões ortogonais, se você tiver com argamassa AC3 ou até um AC2, são argamassas bem coesas, então o ar fica preso, você não consegue que esse ar seja expulso. Então isso já foram feitos vários testes, né? Mas a norma, tanto a 13753 como a 754, elas estão em fase de revisão e espera-se que isso saia. Mas hoje já é consenso entre grande parte dos consultores, já é uma divulgação, já é uma coisa... A gente chega nas obras, pelo menos eu ando relativamente muitas obras, então o pessoal já tem aplicado principalmente revestimento de piso, né? Revestimento de parede, né? E hoje, graças a Deus, que o volume de argamassa colante aumentou, porque de primeiro, quando a gente ia aplicar um revestimento, os fornecedores diziam que com 4 quilos por metro quadrado você assentava uma placa cerâmica, certo? Placa de cerâmica de pequenas dimensões. Hoje você vai assentar um porcelanato num piso, um porcelanato de, vamos supor, aí de 1,20 m, que não é um porcelanato hoje grande, ele é um porcelanato médio. Né? Hoje você está gastando o quê? 12 a 13 quilos por metro quadrado para assentar uma placa dessa. Partindo do princípio que eu estou com uma placa boa, sem peno, e que meu piso, o meu substrato, tá plano. Não tem nenhuma irregularidade, porque essa regularidade irá absorver. É o que a gente recomenda sempre. Eu vou assentar uma placa de maior dimensão. Primeira coisa é verificar como é que estão as deformações do substrato. Porque a gente sabe que quando a gente executa, vamos dizer no caso, um contrapiso. Um contrapiso eu tenho diversos procedimentos para executar um contrapiso. Eu posso executar ele tipo farofa, posso executar ele mais umedecido, né, com mais água. Se ele tiver com mais água, ele tem uma tendência a deformar, a abater, a acomodar. E essa acomodação vai gerar algumas, da maneira popular, algumas bacias, irregularidades no piso. E isso está associado ao procedimento de execução do contrapiso. Então a gente tem que combater esses irregularidades. Então, teve uma época aqui em Fortaleza, se estava trabalhando muito com os pisos, os contrapisos autonivelantes, né? Contrapiso autonivelante. Contrapiso autonivelante, a gente tinha algumas anuências, alguns probleminhas, que era a grande exudação, aquela subida d'água, com realmente a argamassa, como ela não tinha fino suficiente, ela exudava muita água. E essa água exudando, ela deixa a superfície com uma baixa resistência mecânica, né? Baixa resistência superficial. E com cavidades. Ok? Ok, respondidíssimo. Professor, a gente está no Ceará, então temos uma orla cheia de edifícios aqui e com um índice alto de maresia, né? O nosso clima também é bastante quente. Existem soluções tanto de alvenaria como de revestimento que não devem ser utilizadas especificamente para o nosso clima? E o senhor acha que existe alguma resistência cultural em relação à especificação dessas soluções? Eu não entendi bem a sua resistência superficial. A resistência, como é que você falou? Cultural. Não, cultural, né? Resistência cultural, eu acho, não sei se você está querendo se posicionar, com relação ao uso de placas pétreas, placas cerâmicas em revestimento, né? Em
em não usar ou continuar o uso, né? É mais a questão de soluções, né, para o nosso clima aqui no Nordeste, principalmente por conta da nossa maresia elevada, se existem revestimentos que não se devem utilizar. Né? E os que a gente usa, se às vezes a gente tem alguma resistência mercadológica de determinados tipos de revestimento. Olha, o que a gente tem que ter cuidado em termos de revestimento, para não usar na nossa região aqui, né? Principalmente, vamos dizer, revestimentos de cores mais escuras, né? Que tem uma dissorção mais elevada, porque são revestimentos que recebem, que absorvem mais calor. Então, quando você sofre uma variação, você pegar um revestimento de uma cor cinza numa fachada poente, ele chega aqui a uma temperatura de 70 graus. Baixa uma chuva aí, esse revestimento baixa para 30 graus, 35 graus. Então, é um coeficiente de variação térmica muito grande. Então, vai haver uma movimentação. Então, eu tenho que colocar revestimento, nós estamos falando de revestimentos aderidos, né? Eu vou ter que colocar uma argamassa de embolso mais resiliente, mais deformável. É o que a gente recomenda, uma argamassa com emprego da cal. A cal, que é um produto que ela confere à argamassa um baixo módulo de elasticidade. Então a argamassa fica mais deformável. Então ela é mais susceptível de absorver essas deformações oriundas de uma variação higrotérmica. Porque na hora que se fissurar, eu estou na região de orla marítima, começa a entrar materiais que são agressivos, como os cloretos em suspensão, sulfato em suspensão, então isso vai desencadear, depois pode desencadear alguns problemas, né? Principalmente que o sal adentrando, e todos nós sabemos que o sal é ávido por água, depois começa a haver essa movimentação higroscópica da própria argamassa, né? Hoje eu sou muito partidário para a nossa região o uso de revestimento mineral, né? Tipo pinturas, né? E procurar também trabalhar com cores mais claras, né? Que você consegue ter uma visibilidade muito boa. Uma coisa que a gente tem também que se preocupar é com relação à manutenção. Os nossos clientes, os nossos consumidores, os nordestinos, eles têm na massa encefálica deles que revestimento cerâmico é ad eterno. Mas revestimento cerâmico não é ad eterno. Revestimento cerâmico precisa de quê? Manutenção preventiva. Nós temos uma norma brasileira que é a 5674 que trata sobre manutenção preventiva. Então, revestimento cerâmico não é só colocar revestimento cerâmico na fachada. Eu tenho que tratá-lo da mesma maneira como eu tenho que tratar uma pintura, um revestimento mineral. Então, o pessoal às vezes se exclui de colocar um revestimento mineral, que eu espero que isso vá mudar ao longo do tempo, né? Por causa que tem receio do custo por parte do condomínio de manutenção do revestimento mineral. Mas ele tem que ter ciência, né? O síndico, né? O responsável pelo condomínio, que ele tem que seguir os parâmetros normativos. A norma deixa bem clara, com 3 anos eu tenho que realizar uma lavagem da minha fachada, verificar se as juntas de movimentação, se os selantes estão em plena capacidade de trabalho de forma, verificar se os rejuntes estão intactos ou não, porque se não tiverem, você já tem que iniciar um processo de manutenção preventiva, né? Fazendo o quê? A troca do selante, caso necessário, né? E os rejunte, que é a junta de assentamento que fica entre as placas cerâmicas, você fazer uma manutenção preventiva, recompor aonde estiver degradado. É porque nós sabemos, principalmente se a gente estiver numa região de orla marítima, como é a nossa, se tivermos um rejunte desse que está degradado, então eu estou deixando a porta de entrada
para que esses agentes agressivos venham adentrar e venham ocasionar um dano maior. Patologias maiores, né, no edifício. A gente estava falando aqui nos bastidores a importância de fazer a manutenção preventiva, né? Porque a corretiva ela tem um custo muito mais alto e, além de financeiro, risco à vida também, né? Porque se alguma placa dessa cai, alguma pastilha cai, pode causar um dano pior do que o financeiro, né? A vida também. Uma coisa que eu queria só complementar também para ti, ele foi aquela sua pergunta. Eu também não posso aplicar no meu revestimento de fachada qualquer placa cerâmica, né? Se eu tiver uma placa cerâmica de baixa absorção, ela é ideal. Placa cerâmica de alta absorção, ela não é recomendável. E a gente encontra aqui em Fortaleza, em alguns casos, placa cerâmica de alta absorção aplicadas em revestimento de fachada. A norma brasileira preconiza, né, que a gente pode aplicar placas de 0 a 6% de absorção. Acima de 6% não é recomendável. Então, esse material não deve ser aplicado. E isso é muito interessante porque abre, né, quando a gente começa a entrar na norma, eu brinco que a norma para o engenheiro é a lei para o advogado. E todo bom advogado dele entende das leis. Exatamente. Todo bom engenheiro deveria entender das normas. E as normas, elas explicam até como você deve fazer. A maioria dos casos ela fala como você deve fazer. E aí, Zé, aproveitando esse finalzinho, a gente tem essa resistência que já foi falada do revestimento de textura em edifícios, principalmente nos de alto padrão. E a gente vê em outros estados. Eu estava recentemente em uma viagem e vi um índice altíssimo de prédios revestidos em textura, de médio, de alto, de baixo padrão. Hoje aqui, os de baixo padrão, 99% deles são revestidos em textura, né, por conta de custo. E a gente vai vendo os prédios cada vez mais robustos, cada vez mais caros. E a gente esquece que tem coisas que você consegue ter resultados excelentes de outras formas. A gente tem exemplos já de edifícios de alto padrão aqui em Fortaleza que foram executados em textura. E aí entra aquela questão da manutenção. A manutenção dela é mais barata, a corretiva dela é mais barata, o índice de manutenção dela é muito menor, o índice de reparo dela é muito menor, o processo construtivo dela é mais rápido. Então, um prédio que foi feito, ele era um condomínio. Então, teve toda uma conversa com os condôminos para poder definir qual era o melhor revestimento. Nesse caso, foi conseguido utilizar o revestimento de textura. Só que hoje a gente existe essa resistência e, assim, pela experiência que o senhor tem, qual é o principal ganho da cerâmica, se é que ela existe? Se tem algum ganho assim, não, eu vou ganhar conforto térmico, eu vou ganhar conforto acústico com ela. Existe alguma coisa? Não. Ou é apenas, de fato, somente cultural? É uma crença, né? Existem duas coisas que eu posso ponderar. Uma é cultural e o segundo é o embelezamento. A cultura a gente sabe que a cerâmica aí o segundo aqui, já é a Claudinha, a Claudinha como arquiteta, né? Que ela quer as coisas muito embelezadas, né? Então, às vezes, você com as cerâmicas, você colocar um porcelanato, dá um brilho diferente a uma fachada, então, umas peças. Mas hoje, nós temos os nossos arquitetos que eles podem trabalhar melhor e tentar convencer. Hoje já temos algumas construtoras que já estão partindo para apartamentos que são de incorporação, porque incorporação para vender já fica mais difícil, mas incorporação com um sistema misto, né? Sistema de fachada não aderida com revestimento mineral. Então, estão se dando muito bem, né, nas regiões, porque a gente sabe que revestimento aderido às vezes é problemático, porque nós estamos, fica na mão, à mercê do nosso funcionário. Se o funcionário não estiver bem disposto, ele pode deixar ali uma ou duas placas sem estar bem colada, bem aderida. Então a gente tem que pensar.
Eu sou muito partidário de partirmos para revestimento mineral nas nossas obras. Mas é como você citou, Rafael, a cultura é muito forte. Eu lembro eu acho que em torno de 10 ou 15 anos, há uns 10 anos. Semana passada. Foi ontem. Teve um edifício aqui próximo ali acho que era Juma, perto do Náutico ali, que foram fazer com revestimento, pintura, revestimento mineral. Então, os proprietários que tinham comprado na planta, né, durante a execução, quando viram que era pintura, os caras achavam que estavam sendo enganados, mas constava na incorporação, que era sempre. Quer dizer, os caras já era pleiteando para a troca. Agora, uma coisa que eu também queria citar aqui, hoje já temos muitas obras de retrofit em Fortaleza, que o pessoal está mudando, principalmente as fachadas poente, de revestimento cerâmico para um revestimento mineral ou então a textura. Já tem vários prédios que eu participo, que a gente propõe uma consultoria, né? Então já tem feito essas mudanças em alguns edifícios aqui em Fortaleza. Isso. Edifício de retrofit. Exato. Para quem não sabe, pessoal, retrofit é quando a gente vai refazer aquela estrutura, né? Seja ela um revestimento, seja ela a parte interna. Eu acho que a gente consegue ter resultados bem interessantes. E a gente até aconselha, lá na Beton a gente aconselha que, principalmente na poente, a gente utilize de outras alternativas. Primeiro que é mais rápido e ela ocasiona uma manutenção mais baixa. E a gente pode até citar o exemplo, né, quem é de Fortaleza já passou pela Dom Luiz. Existe um prédio ali relativamente alto, né? Exatamente. De altíssimo padrão, que ele foi realizado, a partir, se eu não me engano, a partir do quinto, que tem aquela estrutura de pedra. Daquela estrutura em diante, ela é toda de textura. E provavelmente... Textura não, revestimento. Revestimento mineral. Então, é isso que eu ia perguntar. Fiquei confusa e perdoe a minha ignorância. Qual a diferença de uma na textura realidade, simples porque para uma textura... é um material mais trabalhado, né? Mais ele aplicado. É como se fosse... Ele não é bem uma tinta, é como se fosse é meio poroso ele. É como se fosse pigmentado. Um pó, pigmentado, ele meio que vai grudando na... Pronto. É porque vocês não estão vendo, pessoal, mas é como se fosse um carpete na parede. Fisicamente, ele parece muito. Entendeu? E aí, esse prédio foi realizado todo dessa forma. Só que a maioria das pessoas, quando passam, elas não percebem isso. E é bacana porque as juntas não aparecem. Não sei se vocês já perceberam. Edifícios que têm cerâmicas brancas, principalmente aquela 10x10 que a gente conhece, a mais usual. Com primeira chuva, o rejunte dela vai ficar preto. E isso tem que ser limpo. Não sei se vocês sabiam disso, mas ele deve ser limpo. E não vou dizer que deixa feio o empreendimento, mas ele fica mais escuro, ele fica com um aspecto de sujo. A textura ou o revestimento mineral, você tem que fazer a limpeza dele, né? Só que ele não tem essas marcas, você não vê aquelas linhas. Às vezes tem um canto que fica mais sujo que o outro, aí você vê a diferença de tonalidade. E aproveitando esse fechamento da gente, o que é que o senhor daria de orientação? Poxa, vou fazer o meu revestimento externo. Algumas orientações de como manter aquilo, de manutenções preventivas ou corretivas, tanto interno como externo. E aí eu acho que a gente já pode começar a se despedir, a agradecer de novo. O que eu falo muito para revestimento externo, vamos ver, se formos partir para um revestimento mineral, uma textura, eu tenho que me preocupar muito com a nossa argamassa de embolso, argamassa de reboco. Porque tem que ser uma argamassa que consiga absorver deformações. O que é que a gente bate muito? Trabalhar com argamassas com módulo de elasticidade mais baixos. Então esse é o foco, né? Esse é o foco que a gente tem trabalhado aqui junto com alguns fornecedores de argamassas industrializadas, para realmente produzir um produto que venha atender essas especificações. Que na hora que eu minimizo
a ocorrência de fissuras, eu estou minimizando manutenção, estou minimizando a ocorrência de manifestações patológicas. Isso aí tanto é válido para um revestimento mineral como para um revestimento cerâmico. Então isso aí é muito importante, se preocupar com essa base, esse embolso, para que realmente ele seja um material que consiga absorver essas variações higrotérmicas. Internamente já é uma coisa que eu não tenho essa problemática grande, mas eu tenho uma coisa muito importante que a gente tem que se preocupar internamente, que às vezes você não usa a argamassa adequada. Hoje, às vezes, muitos apartamentos que às vezes estão direcionados um pouco mais para o poente, a pessoa passa a noite com o apartamento ligado ao ar-condicionado no máximo, o apartamento fica com a temperatura ali de 18, 20 graus, né? No outro dia, às vezes, pega a insolação e o revestimento interno, às vezes, chega a temperaturas elevadas, que às vezes é de um casal, ele fecha toda a edificação, então aquece muito durante o dia. Então, a gente tem que se preocupar também, essa preocupação que a gente relata muito, que às vezes você coloca uma argamassa de baixa qualidade, né? Partindo do princípio, eu não digo nem baixa qualidade, de baixo poder de adesividade, né? Em virtude de você ter um AC3 e um AC2 baseado na absorção. Então, essa placa vai trabalhar um pouco mais devido a essa variação térmica. Então, eu tenho que ter esse contraponto. Então, se preocupar com o ambiente, né? Com o ambiente onde vai se tratar. Às vezes você pega uma área também, uma área de serviço, né? Que às vezes pega sol demais, muito sol, e pega a água que a Dona Maria solta, né? Joga no chão da Dona Maria, então você tem ali uma variação higrotérmica grande. Então essas preocupações. É aquele famoso balde de água para limpar o chão, né? É um problema isso aí. Até uma dica, né, pessoal? Evitem fazer isso nas suas residências. Passar pano úmido. Não precisa jogar água. A água a gente joga no banheiro. O banheiro lá tem... testar a vida útil do material. Mas o banheiro ele tem todo aquele trabalho de impermeabilização, que existe um episódio sobre impermeabilização que vai ser lançado para vocês. Ainda não foi por causa da cronologia da gente, mas em breve ele vai estar aqui com 2 convidados especiais, geniais, que a gente tá até conversando antes. E eu acredito, né, que a principal dica é você fazer bem feito. Bem feito, o que é importante, fazer bem feito e ter materiais de qualidade que atenda à normalização brasileira. Exatamente. Então, Claudinha, já que você começou hoje, eu acho que você poderia fazer o fechamento também. O que é que você acha? Eu peço até desculpa pela minha voz, eu tô bem sem voz, mas a gente tá aqui para entregar e dar o máximo aí para vocês. E Claudinha, agradeço o nosso convidado ilustre. Ilustríssimo professor José Ramalho. Obrigado pelo ilustríssimo. Com certeza, uma alegria imensa em ter aqui 2º episódio gravado. Pessoal, usufruam desse conteúdo, compartilhem, se inscrevam no canal, divulguem esse vídeo, porque realmente as pautas que a gente levantou aqui são muito relevantes e com certeza vão agregar muito aí para o nosso... Tanto para o público da construção civil quanto para a população em geral. Como consumidor, né? Todo mundo um dia vai querer comprar sua casa e nada melhor do que saber o que você está comprando e saber como você manter. A gente compra o carro, vem o manual, né? Isso. Os apartamentos hoje, eles também já vêm com manual. Então a gente também tem que ler, ter cuidado, fazer as manutenções, fazer tudo. E Zé, muitíssimo obrigado por aceitar o convite e passar aqui com a gente esses momentos. Bom, pessoal, queria agradecer o convite, né? Acho que foi bastante salutar, né? Esse bate-papo informal, né? Perguntas, respostas, né? Eu esperava que a Claudinha me contrapôs um pouquinho mais. Eu também estava, né? esperando isso aí. Mas na próxima vez, espero que talvez a gente se encontre, né? A gente já está estaremos mais habituado, né? Que tudo é um aprendizado, né? Eu acho que todo dia a gente tem que sair de casa para aprender alguma coisa. E hoje eu tenho certeza que aprendi a falar até numa situação dessa que eu nunca tinha
me exposto a uma situação como eu estou aqui. Eu estou pensando para sou da Rádio Claudinha. Rádio Cidus Com. Rádio Cidus Com. Okay? Pessoal, muito obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, pessoal. E, ó, pessoal, não esqueça de compartilhar, comentar. Se gostou, curte. Se não gostou, curte também, porque tu vai ajudar a mais pessoas chegarem nesse assunto, entenderem, compartilhar essa informação para mais pessoas. Deixa mais relevante. A gente não está atrás de curtida aqui, a gente está atrás de que mais pessoas tenham essa informação. E quando a gente curte e compartilha, a gente dá acesso para mais pessoas. Então, pessoal, até a próxima terça. Muitíssimo obrigado. E a gente se vê 7h da manhã na terça-feira. Um abraço, pessoal.